Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos amigos internautas, os nossos ouvintes que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador e mais este programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cosme. E você, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Seguindo ao vivo hoje, né, Silvia? Ah, pois é, hoje é ao vivo. No domingo passado, Dia das Mães, a gente não pôde estar ao vivo, né? Por questões de mães, mas hoje estamos aqui ao vivo, graças a Deus. E já temos vários amigos aqui conosco, vamos cumprimentá-los, né? Então vamos lá. Nossa querida Rosana Dias aqui conosco, boa noite a todos do Subcosme, tenhamos um ótimo estudo, que assim seja, querida, graças a Deus. Boa noite, Rosana. Nossa querida amiga Francisca, boa noite, bom estudo para todos, feliz por estar aqui, que ótimo, querida, nós também, né? Francisca, querida. A tia Maria de Fátima Endes, boa noite, Cosme, todos os irmãos de Ideal Espírita, boa noite, querida. Boa noite. A Elaine também aqui conosco, boa noite, Cosme, meus irmãos, boa noite. Boa noite, Elaine. João Santana, nosso companheiro, boa noite a todos, saudações fraternas, saudações, João, que bom que você está aqui, né? Boa noite, amigo. Nossa querida Magali, boa noite a todos vocês, boa noite, querida, que bom que você está aqui conosco. Boa noite, Magali. Minha amiga Eronides também. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, Ero. Nossa querida Kátia. Boa noite, querido Cosme. Hoje já fui atrás da Silvia porque não achava a notificação do estudo de domingo. E ela diz que o estudo de domingo é o meu vício. Ah, que vício bom, né, Kátia? Que vício bom. Estudar a doutrina é maravilhoso, né? Acho que eu também tenho esse vício. Boa noite, professora Kátia. Pois é, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, mas como vocês sabem, nós sempre iniciamos, né, o nosso programa com uma prece. Então, eu vou pedir ao meu querido irmão Cosme que faça por nós a prece de abertura de hoje, ok? Cosme, meu querido, por favor. Sim, vamos à nossa prece para iniciar aqui o nosso programa. Divino amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para mais essa apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Esteja aqui conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis por essa web rádio, que possamos ser intuídos para que possamos fazer as reflexões necessárias para as nossas melhorias. Abençoa todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, seus familiares, seus amigos, seus parentes, e também aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento desta transmissão. Que ao final da mesma possamos estar com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos dividir essas benesses com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos agora, então, à leitura de um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos aqui acompanhar o nosso estudo, né? Então, vamos lá. E olha que interessante, capítulo 20,
capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Item 4, não por acaso, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério, regueis com os vossos cores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Graças a Deus, né? Muito bem. Essa é uma mensagem, parte de uma mensagem do espírito Erasto, né? Anjo da guarda do médico, como diz aqui no Evangelho, recebido em Paris em 1863. Mensagem, parte da mensagem de Erasto. Ok? Muito bem, Cosme. E aí? Qual é a temática de hoje? A temática de hoje é uma continuação, não sei se os nossos irmãos que nos acompanham observaram pelos programas anteriores, até o surgimento do Pentateuco Espírita, né? Porque nós falamos sobre mesas girantes, dançantes, falamos sobre a questão dos fenômenos de Hydesville anteriormente, e a desaguar, né, nessa situação que é a formação da doutrina espírita, da codificação. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né, publicado por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. E esta é a obra mater, né, a obra principal, e ela, que é dividida em 4 partes, né, primeira parte das causas primárias, das primeiras causas. Allan Kardec depois desenvolveu um livro associado a essa primeira parte, que a gente associa a Gênese, né? Os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo, que é uma outra obra de 1868. E a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, que é a maior parte do livro dos Espíritos, né? E nós temos aí um outro livro associado à mesma, que é o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita. E a terceira parte fala sobre as leis morais. As leis morais, nós temos uma outra obra que trabalha muito bem ela, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira obra da codificação. E a quarta parte que fala sobre a questão da felicidade, né? Felicidade no mundo espiritual. Allan Kardec publicou uma das obras da codificação chamada O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra de 1865. Então, essas obras, elas compõem o Pentateuco Espírita. E esse Pentateuco Espírita, ele tem uma sequência, não é por acaso.
as sequências, os livros, eles foram sendo publicados de acordo com as necessidades e orientação dos amigos espirituais. Exato. Então, isso é algo bem fácil da gente começar a refletir sobre isso, porque quando a obra sai, o Livro dos Espíritos, era necessário que aqueles que se interessassem, que tivessem desejo de estudá-la, que era basicamente o médium, ele tivesse uma obra que pudesse dar sustentação aos fenômenos, às situações que ele passa aqui e não tinha. Como nós falamos aqui anteriormente, no outro estudo, que falamos sobre os fenômenos de Heidesville, fatos e fenômenos espíritas sempre ocorreram na humanidade. A diferença é que a doutrina espírita ela faz um manual, né, de maneira racional, explicando o que se passa com os fenômenos ditos anteriormente como milagres, como sobrenatural, como situações que a humanidade não podia explicar. E essa é a diferença. Mas, basicamente, todas essas situações a humanidade ela já vivenciou. E quando você tem um conteúdo, uma codificação, que tem obras que nos dão suporte, é bem mais possível a gente poder estar falando daquilo que a gente até comentou sobre o tripé da doutrina, a questão da ciência. E, mais uma vez, aqui a gente vem ressaltar. A ciência que está calcada à doutrina espírita é a ciência espírita, não é a ciência usual que normalmente nós conhecemos nos bancos escolares, que nós vamos ouvir as pessoas comentando. Então, essa comparação é uma comparação, a gente pode dizer até equivocada. Achar que, porque o espiritismo está falando de ciência, mas a gente sabe muito bem que para uma lei, para uma teoria virar uma lei, ela precisa se repetir o fenômeno. E o fenômeno mediúnico, ele só se repete a partir da manifestação dos espíritos. Então, a ciência que a gente está falando é essa, que é a própria conceituação da doutrina. O espiritismo é a doutrina que faz, né, que vai desvendar a manifestação e a interação do mundo material com o mundo espiritual. Faz esse relacionamento. Nenhuma outra ciência pode explicar isso. E é uma coisa bem importante, Silvia, que às vezes o próprio irmão espírita, às vezes ele se deixa equivocar quando nós perguntamos aonde está a ciência dentro do corpo doutrinário da doutrina espírita. E as pessoas falam na Gênese, nos milagres e nas predições. A ciência espírita não está na Gênese. A ciência espírita está nesse mecanismo de relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Onde explica isso? É o Livro dos Médiuns. Exatamente. É muito interessante, Cosme, um ponto que você abordou um pouquinho antes, dizendo justamente, né, que eu acho isso muito interessante, que os livros do Pentateuco, eles foram sendo publicados de acordo com a necessidade, né, com a necessidade apresentada. E se nós observarmos cada um dos outros 4 livros, né, que compõem o Pentateuco, que o primeiro foi o Livro dos Espíritos, a base de toda a nossa filosofia, eles são originários de uma parte, né, do Livro dos Espíritos, né, que são 4 partes, cada parte deu origem ao livro. E se a gente for observar, né, por exemplo, a primeira parte, né, do Livro dos Espíritos deu origem justamente ao último livro, né, que é a Gênese. Super interessante isso, né? Porque a pessoa podia pensar assim, não, mas ele escreveu o Livro dos Espíritos, primeira, segunda, terceira e quarta parte, por que ele não escreveu os demais de acordo, né, com as partes que estavam ali na ordem? Era o de se esperar, não é? Mas justamente não, por causa desse ponto importantíssimo que você ressaltou, que é o fato de que os livros foram sendo... Kardec foi sendo orientado pela espiritualidade para criar complementações àquelas partes do Livro dos Espíritos, né? Ou expandir o que era explicado no Livro dos Espíritos de acordo com a necessidade, né? E óbvio que quando você começa, né, a entender ali, vamos logo para as manifestações, né? Então, era justamente aquela parte, né,
de pesquisar como é que funciona, como é que não funciona, por que é, por que não é, essa parte científica que veio, né, no Livro dos Médiuns, o segundo livro, né, publicado em 15 de janeiro de 1861. E é justamente o Livro dos Médiuns, ele já aborda a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que são as perguntas de 330 a 613, né? O que é bastante interessante para você ver, né, para a gente observar, porque são pequenos detalhes, mas muito importantes, muito interessantes, para observar que tudo teve uma ordem, né, um método, nada foi feito sem uma ordenação da espiritualidade, né? Tudo acontecendo realmente conforme deveria ser. E aí a gente vai seguindo essa ordem, né, de publicação, e a gente vai... Primeiro, nós precisamos entender como a coisa se dá, como o fenômeno se dá. Aí, depois, a gente tem a publicação do Evangelho, né? Explicando o porquê da resignação, o porquê do conforto, do consolo que a doutrina traz, e o Evangelho já sendo a terceira parte, né, do Livro dos Espíritos. E depois nós temos, né, a publicação do Céu e Inferno, em 1º de agosto, né, de 65, que vai justamente pegar a última parte, né, a última parte do Livro dos Espíritos, que vai da 920 a 1019. Aí a gente tem lá o Céu e Inferno, né, ou a Justiça Divina, segundo os Espíritos. E o último livro, né, justamente a Gênese, né, que foi publicado em 6 de janeiro de 68, né, menos de um ano da desencarnação de Kardec, que ocorreu em 69, e aí a gente tem justamente a primeira parte, ou seja, o último livro do Pentateuco é relativo à primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Então é bem interessante a gente pegar esses detalhezinhos, né, para ver, bastante curioso, que a maioria das pessoas não presta muita atenção a isso, né? Eu acredito até que muitos não saibam, Cosme, que os livros do Pentateuco são todos, né, embasados, originados de partes do Livro dos Espíritos, né? Eu acho que essa primeira parte, Silvia, ela é menor parte. Não, menor parte é a quarta parte, mas a primeira parte ela vai até 70 e alguma coisa. E a segunda parte é maior, vai até a questão 613. É a maior parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte ela é menor, ela é pequena. Mas a menor parte é a última, é a quarta parte, que é sobre a felicidade. O que eu vejo é o seguinte, isso que a gente comentou aqui rapidamente, parece uma coisa assim muito natural, mas não é. Porque é importante a gente ter essa visão ampla a respeito da obra de Kardec, para que a gente possa ter uma noção o que é doutrina, o corpo doutrinário. Primeiro que a gente começou a falar sobre essas obras que a gente está comentando hoje, elas não surgiram do nada, elas surgem a partir de movimentos. Esses movimentos que começaram na América do Norte, com maior intensidade, lá nos fenômenos Raidesville, que a gente comentou aqui. Se a gente pudesse colocar uma linha temporal e demarcar o início, a doutrina espírita ela crava os fenômenos de Raidesville com a família Fox, nos Estados Unidos da América. Aí a gente fica pensando, o que tem a ver os Estados Unidos com a França? É porque, na realidade, é a própria mensagem do Espírito de Verdade, conforme você leu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. Eles foram buscando esses médios que estavam em todos os lugares. Há excelentes médios na Europa, mas também tem nos Estados Unidos. Grandes médios. Médios poucos conhecidos, mas médios que, de fato, deixaram uma marca bastante viva a respeito desses fenômenos. Você até comentou aqui, né, Silva, que a doutrina espírita ela não se propagou da mesma forma no Brasil como nos Estados Unidos, que é um espiritismo mais comercial, né? Exatamente. As pessoas trabalham, e é uma coisa natural lá, elas trabalham com um foco diferente do nosso, mas não deixa de ser fenômeno. É interessante, porque eles têm esse conhecimento, né, dessa capacidade mediúnica e tudo mais,
mas eles consideram como se fosse assim, um dom especial, acredito eu. E não, né, como uma missão, como no caso, né, Jesus falou, dai de graça que de graça recebeste. Eles não estão, a maioria dessas pessoas não estão, obviamente, ligadas ao espiritismo, à doutrina espírita, né? Eles são médios sem serem espíritas, porque uma coisa não invalida a outra, nem uma coisa é condição para outra, né? Nós temos aí diversos médios que não são espíritas, até mesmo de outros segmentos religiosos, né? A mediunidade ela não está segregada aos espíritas. A mediunidade ela se manifesta em qualquer pessoa da sociedade, em qualquer lugar, em qualquer país. A gente comentou sobre isso aqui. O fato é, Silvia, que nós temos uma codificação dentro do espiritismo que é propagado aqui no Brasil, que é um pouco diferente dos outros locais, aqui ele teve um terreno muito mais fértil, né? Mas eu acho que até pela própria situação do país. Não sei se nossos irmãos têm alguma ideia a respeito de como foi divulgada a questão religiosa dentro do Brasil, mas desde o momento que foi descoberto o Brasil, todas as religiões que se manifestaram aqui, elas receberam muitas agregações dos processos dos povos que aqui estavam. O espiritismo não foi diferente. E aqui, por ser uma nação muito grande, hoje em dia, você vai a algumas casas espíritas que não é exatamente aquilo que Kardec divulgou lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você já viu que algumas casas elas colocam outras situações que não é espiritismo em si. Acaba ficando espiritualista, né, efetivamente. Não, mas elas se dizem espíritas. Isso que é o detalhe. É isso que eu estou falando. O que eu estou comentando é o seguinte, é que a religião, de uma maneira geral, todas as religiões no Brasil, elas receberam agregações dos povos que compõem essa nação. E, de uma certa forma, criaram até religiões próprias do Brasil. A Umbanda é uma religião que foi criada no Brasil. E ela não tem especificamente uma essência dela. Ela é um pouco de espiritismo, ela é um pouco de catolicismo, ela é um pouco de religiões dos povos originários. Ela tem um pouco de tudo, de povos do Oriente. Ela tem um pouco de tudo. Essa religião é essencialmente brasileira. Porém, o próprio espiritismo, se você vai numa casa e vai numa outra, você vai poder encontrar as pessoas aplicando cromoterapia, as pessoas vão fazer algumas práticas que não são essencialmente desenvolvidas dentro da codificação conforme Kardec nos colocou da doutrina espírita. Aí a gente pergunta, isso está errado? O que a gente fala? Espiritismo é aquilo que se compõe dentro da codificação espírita. Dentro do Pentateuco, exatamente. Dentro do Pentateuco. Mas a gente não pode dizer que essas casas ditas centros espíritas, elas também não estudam o que está dentro do Pentateuco espírita. Às vezes, deixa alguma coisa de lado, abrindo mão, colocando. Mas por quê? Por causa da própria situação da agregação, que é a movimentação, a migração de fiéis que estão numa religião e passam para outra e acabam levando pela sua influência na casa, pela situação que eles sempre aprenderam daquela forma. E o que eu quero que fique bem claro aqui, Silvia, é que a gente não está, com isso, condenando absolutamente nada. Não é isso. Mas a gente percebe nitidamente que no Brasil a gente tem essa capacidade de juntar uma coisa e outra e a gente fazer uma miscelânea que a gente diz que é isso e a gente vê as pessoas tocando como espiritismo ou como outra religião. Todas elas têm isso, todas elas têm. Na verdade, se nós formos lá buscar Kardec, lá no início, né, o espiritualismo, né, que é o oposto do materialismo, né,
Kardec, na ocasião, ele falou sobre isso. E ele colocou o espiritismo, né? Ele dizia, para coisas novas são necessárias palavras novas, né? Então, nós não poderíamos, aqueles que seguem, né, a doutrina codificada por Kardec, não poderiam ser considerados, né, entrar naquele bolo dos espiritualistas, sim, porque aí fica confuso. Porque espiritualista é todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria, né? Então, espiritualista é um espírita, é um bandista também, é um candomblessista, todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria é espiritualista. Agora, Kardec denominou de espírita, né? Doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, é essa que nós estamos comentando, que está dentro do Pentateuco. Então, o que acontece? Algumas casas, como você falou, né? Algumas casas dizem que são centros espíritas, mas praticam, né? Rituais, alguma coisa assim, usam, acreditam, desenvolvem dentro da casa alguma coisa que não está prevista, não foi mencionada dentro do Pentateuco. Às vezes fala de cristais, às vezes fala da cromoterapia, como você falou, e temos também o contrário, né? Nós temos casas, né, que não se reconhecem como centros espíritas de Kardec, né? Muitos são de Umbanda, mas estudam a codificação. O que é bastante interessante. Aqui da Tijuca mesmo, aqui perto da minha casa, tem um. É uma casa de Umbanda, né? É uma casa de Umbanda, mas estuda, né? Estuda, até aceita palestras segundo a doutrina, segundo Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Então é bem interessante isso, como você falou, né? Essa interação, essa integração. O fato da gente estar dizendo que espiritualismo não é espiritismo é apenas uma questão de entendimento, né? Ou seja, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Perfeito, a explicação Kardec fala. E outra coisa, Silvia, quando a gente comenta isso, não significa que a gente está dizendo que nós somos a cereja do bolo ou que nós somos pior do que os outros. Não é isso. É só para a gente fazer uma separação do que é a doutrina espírita. Porque as pessoas que não estudam espiritismo, elas colocam tudo no mesmo saco. Exatamente. Elas colocam tudo, isso aí é espiritismo. E, às vezes, as pessoas não sabem o que estão comentando. Normalmente não sabem. Normalmente não sabe. E o que eu quero dizer também aqui é o seguinte, quando você tem conceitos que o Espiritismo traz dentro do seu corpo doutrinário, são conceitos que não devem ficar segregados a ele. Por quê? São verdades das leis naturais. As leis divinas, exatamente. As leis divinas. Então, eu acho perfeito que uma casa co-irmã que não pratica a doutrina espírita, mas trabalha os conceitos do espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo não traz um conceito que deve ficar segregado a ele. Quando você pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão das leis morais, essa lei é para todos. De qualquer religião, ou não ter religião, que acredita ou não em Deus, mas exatamente. É um comportamento do ser humano. O Cosme, e aí nós temos um ponto muito interessante, que é quando nós chamamos o espiritismo de cristianismo redivivo, né? Porque o espiritismo é simplesmente o evangelho de Jesus revivido efetivamente, porque o evangelho ao longo dos séculos, né? A mensagem de Jesus acabou ficando soterrada, né? Em base de um monte de dogmas, um monte de rituais, um montão de coisa, e a base do ensinamento de Jesus ficou lá meio que esquecida. Então, a proposta também dos espíritos, né, com a terceira revelação, era relembrar, né, a base do ensinamento do Cristo, que foi trazida lá na segunda revelação, e explicar coisas que Jesus, na época, não pôde nos explicar nem esclarecer,
porque não tínhamos capacidade de entendimento, né? Então, é uma complementação, diríamos, né, do que Jesus não pôde revelar naquela época. Então, a gente tem que ver isso. Então, se a mensagem de Jesus, né, a mensagem de Jesus veio para todos, né, a mensagem dele, a boa nova, não estava segregada ao povo de Israel, da mesma forma, o Espiritismo, como o cristianismo redimido, também não está segregado. É para todas as pessoas que desejarem saber, que tiverem interesse. Não existe nada escondido, né? Não existe nada assim que as pessoas, os leigos, né? Os não iniciados não possam saber. Qualquer pessoa tem acesso ao Pentateuco Espírita, pode comprar, preços inclusive bastante acessíveis, né? E ler, estudar e ficar sabendo tudo, né? E todas as casas espíritas também estão abertas àqueles que desejarem frequentá-las, né? Silva, e é bem interessante porque você falou sobre a questão da mensagem do Cristo, porque muitas pessoas até podem acreditar que o Espiritismo não trabalha a mensagem de Jesus. Eu já vi isso. Nossa! É verdade, é verdade. Isso é uma coisa muito comum. A gente está no movimento, a gente acha que não. Mas quando você sai, você vê que as pessoas... É porque as pessoas não conhecem, ou já ouviram falar alguma coisa diferente e normalmente acabam deturpando essa mensagem. Mas o espírita é extremamente... Se você pegar hoje, faz uma pesquisa rápida dentro da internet, você vê que os espíritas estão associados à questão da caridade. Acreditam em reencarnação, na sobrevivência do espírito, que você recebe um novo corpo, e estão ligados às obras de caridade, às obras de assistência social. Isso é bem interessante, porque a mensagem de Jesus ela vem toda voltada para a questão do servir. Exato. E o Espiritismo, quando você vai estudando dentro do corpo doutrinário, você observa nitidamente que ele vai preparando o seu adepto, seu fiel, para interiorizar essa mensagem dele ser um servidor. Trabalhar a humildade, trabalhar a questão de você ser prestativo, de você ter compaixão pela dor alheia. Gente, isso aí não precisa você ser espírita, mas isso é uma coisa que a doutrina espírita ela vai buscando isso. Nesse último censo, que foi realizado no Brasil, o que foi ainda não foi divulgado, mas ele como um todo. Mas sobre essa questão da religiosidade, já se tem alguns comentários e muitas pessoas se disseram, dizem que não aceitam que as religiões existentes as representam. Esse número cresceu. E isso é uma coisa que a gente pode pensar o seguinte: as pessoas elas não estão dizendo que não acreditam em Deus. Elas estão dizendo que as religiões que elas conhecem, não sei se conhecem todas. Acredito, com certeza acredito que não conhecem todas. Mas elas não se acham representadas por essa. Isso é bem interessante, bem profundo, né, Cosme? É bem profundo, por quê? A pessoa tem, né, gostaria de se vincular, né, a alguma religião, mas as que ela conhece efetivamente não atendem às suas necessidades. Isso é interessante porque algumas pessoas dizem às vezes para você: eu já fui católica, eu já fui protestante, eu já fui umbandista, já fui isso, já fui aquilo. A pessoa já andou por todos os tempos que ela conhece e não se encontrou, né? Existem pessoas nessa situação, realmente. Mas por que isso, normalmente? Normalmente isso ocorre porque os grupos religiosos, de qualquer denominação, de qualquer escola religiosa, eles têm cismas, têm querelas entre si. E, às vezes, pequenos grupos acabam rachando e buscando indo para uma outra linha. Não que ele saia totalmente do que ele acredita, mas eles acabam não fazendo parte, de repente, ele sai, vamos imaginar um imenso guarda-chuva. Ele sai daquele guarda-chuva imenso e vai para montar um guarda-chuva próprio, do lado de fora.
Então, ele sai daquele escopo daqueles que comandam, de uma certa forma, uma federação, uma congregação, e eles começam a fazer por conta própria. Tá cheio isso, Silvia. Tem muitos grupos assim. Exatamente. Que acabam autonomamente se dizendo de determinada religião, porém, que não seguem fulano, nem beltrano, nem o comando. Eu vou falar uma coisa aqui para a gente, vou falar do espiritismo, que é o que a gente conhece, que a gente trabalha. O Centro Leão Denis, que eu conheci pessoalmente, o Altivo Panfiro, o Altivo, ele dizia, Cosme, enquanto eu for vivo, o Leão Denis não vai estar atrelado a nenhuma federação. Nem a UZERJ, na época nem a UZERJ, nem a FERJ. Nem a FEB também, né? Ele não era... Ele não estava. Ele não era espírita? Sim, ele era espírita. O Leão Denis tem um trabalho magnífico, maravilhoso. Exatamente. Mas como ele era o responsável, foi ele que montou com o doutor Herman e os amigos lá da casa o trabalho, ele falou isso para mim. Não quero essa confusão, não. Aí chegam aqui, querem mandar, botam um monte de coisa. Não, aqui quem manda sou eu, vou fazendo as coisas, orientado pelos amigos espirituais. Então, vejam, essa questão de unidade é uma questão difícil, não é simples. Bezerra lutou bastante pela unificação, né? Isso que eu ia comentar agora, a própria Federação Espírita Brasileira, que a gente conhece hoje, ela não foi criada sem nenhum, da maneira maravilhosa, não, teve grandes dissensões, cisões. E o Bezerra foi um dos espírita normal, né, que acabou se transformando. A gente tem um programa que a gente já falou sobre isso aqui. E então vejam, por que isso? Porque na realidade é o ser humano. Então, se você não tem uma formalização muito fechada naquilo que que o grupo ali, a maioria decide, acaba acontecendo isso. Aí você pode analisar quais são os prós e os contras. Os contras é que se você tomar uma linha de um grupo que esteja dominando errada, todo mundo vai no mesmo caminho errado. Esse é o problema. Com relação à questão do Altivo achar que as pessoas, que a federação, né, iria colocar alguma coisa, é importante nós ressaltarmos que a federação ela não impõe condições às casas. Ela orienta. Inclusive nos livros dela, né? Quem pegar, por exemplo, o ESD, as apostilas da FEB do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, lá no final eles falam dessa parte da unificação, né? das federativas, essa coisa toda. E eles deixam bastante claro que a FEB e as federativas também, elas não impõem, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso aqui. Elas orientam. Você faça se quiser. Mas, né, todo país, né, precisa ter um ponto de referência. Né? E, no caso, com relação ao espiritismo, o ponto de referência do Brasil, quem representa o Brasil em congressos mundiais de espiritismo, é a federação. Né? E, dentro da federação, nós temos as federativas que são as estaduais. Né? Mas é bom deixar claro que nem as estaduais e nem a FEB, como um todo, impõem. Eles dão orientações. E é óbvio, né, que há de se supor que a orientação, né, vinda desta federação que representa, né, todo o espiritismo no Brasil, sejam boas orientações. Mas também aquela questão que você falou. Às vezes podemos ter, né, dentro do grupo que está dirigindo naquele momento a federação, pessoas com pensamentos não corretos. Né? Aí cabe o quê? O discernimento. Né? Cabe a nós discernir se vamos seguir esta ou aquela orientação. Inclusive, com relação a esse detalhe, Cosme, muito recentemente a nossa federação deixou de recomendar o estudo de um livro
que é um livro muito ruim, cheio de erros, né? E um livro que aliás, não um, mas 4, são os chamados 4 Evangelhos de Rustem, né? Então, muito recentemente, foi durante a pandemia, não sei se foi em 2022, 2021, não sei quando foi, que a federação tirou do seu estatuto a recomendação do estudo dos 4 Evangelhos de Rustem, né? Porque finalmente entendeu que aqueles livros realmente não têm nada a ver. Né? Não foi bem entendido, né, Silvia? Foi uma briga na justiça. Vamos abrir aqui o verbo porque é para os nossos irmãos entenderem. Pois uma briga de mais de 10 anos na justiça. Eu tenho um livro, Cosme, que é um livro raro, dessa grossura assim, que o livro todo é uma análise dos 4 Evangelhos de Rustem e dos erros doutrinários que existem nesses 4 Evangelhos de Rustem com relação ao Pentateuco. Né? Eu não vou nem entrar aqui se é bom, se é ruim. Eu acho que, se é federativa, ela tinha que ter, conforme nós falamos aqui, o que está no corpo doutrinário da doutrina. Exato. Então, desculpa. Não vou entrar aqui se é bom ou é ruim, o que está dentro. Porque se é federativa, ela tem que pautar por isso. Mas a gente sabe que isso foi uma briga longa na justiça, não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o mote que a gente está falando, mas é essa situação que a gente vê, de uma maneira geral, em todo esse processo de religiosidade no Brasil. O espiritismo não seria diferente. Ué, tem gente que não é nem... nunca abriu um livro dos espíritos e diz que é espírita. Ô, Cosmo, o nosso tempo já está aqui danado de correndo. Olha, esse assunto, Silvia, é um assunto muito bom. É um assunto que rende, Vamos deixar espaço também para os nossos irmãos comentarem, com certeza. Tem umas questões nessa aqui. Bom, a Marcelinho chegou, né? Agora, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Que bom que você está aqui. A Kátia Moreno, pegando um comentário que nós fizemos sobre as pessoas vão para um lugar e vão para o outro, ela diz: um exemplo que vocês estão falando é que tive uma tia que trabalhou durante 30 anos na Umbanda e os médios da casa estavam Kardec. Não sei se todas as obras não utilizavam também bebida alcoólica. Olha que interessante, né? Não utilizavam também bebida alcoólica nessa casa de Umbanda. Isso é bem interessante, né? E a Elaine Baima tem um outro questionamento. Olha só, ela diz: por falar em cristianismo, gostaria de saber o que vocês acham da série The Chosen, Os Escolhidos, que tem feito sucesso lá fora e aqui, né, como série, acho que no Netflix, não sei bem, e agora está nos cinemas. Eu, particularmente, Elaine, eu não posso dizer nada, só posso dizer o que eu ouvi falar, porque eu não assisto a série, nunca assisti. Mas os comentários que eu ouço a respeito são muito bons. As pessoas comentam que é uma série muito, muito boa. Eu não posso dar outros comentários, porque realmente eu nunca assisti nenhum capítulo da série. Eu assisti, Silvia. Já assistiu, Cosme? O que você acha? Toda. Acho muito bom. Tem alguns erros de propósito. Eu acho que tem erros de propósito ali, mas tem erros. Mas, de uma maneira geral, é uma série boa. Eu nunca assisti. Eu digo erros pelo seguinte: você disse assim, se você estiver vendo com olhos para entretenimento, ouvir falar de Jesus, eu acho ótimo. Agora, se você colocar olhos de ver... mas aí eu não consigo. Aí é outra coisa. O pessoal que eu entendo, eu falo, Tony, mas isso aqui não está bem, daí é problemático. É outra coisa, mas eu acho o seguinte: quando você pega os 4 evangelhos, você vê que eles são diferentes, né? Você tem os 3 sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, e você tem o não sinótico de João. O diretor, ele traz algumas coisas de passagens de todos eles, né? Dos sinóticos, principalmente, mas também traz passagens de João. A mulher pecadora só está em João, né? Então ele vai trazendo uma coisa e outra e tal, e algumas coisas ele usa o direito de licença poética para você criar a obra. Licença poética, sim. Mas eu acho que vale, porque se você disser assim, você gostou? Eu falei, gostei bastante. Acho que está bem
está bem levando a questão do evangelho para as pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter atenção no seguinte, para quem for assistir a série. A sequência dos evangelhos, né, Silvio? Elas não é uma narrativa biográfica da vida de Jesus. Primeira coisa que você tem que imaginar, aquilo não é a biografia de Jesus dizendo que aquilo está contando da forma histórica. Se você for pegar do ponto de vista histórico, a gente vai se quebrar. Não é isso. Traz relatos de passagens do que supostamente estão escritos dentro dos textos e que foram trazidos por aqueles que conviveram com ele e outros que ouviram de pessoas que conviveram com o mestre. E um isso está ruim? Não, é bom. Um detalhe também, Cosme, que não tem ordem cronológica ali, né? Ninguém pode dizer se esse fato ocorreu antes, porque os evangelhos não têm essa... Mas a história está contando de uma forma cronológica. Sim, pois é, mas eu estou dizendo que aí é a licença poética, porque o conhecimento, de uma certa forma, né, os evangelhos não têm essa ordem, eles não tinham essa preocupação de dizer que aconteceu assim, assado, era muito confuso, você não tem aqui, isso aconteceu antes daquilo, entendeu? Porque a gente sabe mais ou menos com relação àquela última semana de Jesus, mais ou menos, né, no Domingo de Ramos e tal, exatamente. Mas os outros fatos você não pode especificamente dizer quando foi que ele curou o homem lá na piscina de Siloé, foi antes da mulher morroíça ou foi depois? Isso você não sabe, não pode... A gente coloca dois fatos que a gente pode concordar, que é o início do messianato, que é nas bodas de Canaã. Exatamente. E o final de Jesus no Gólgota, na cruz, que são, de fato, são momentos que a gente pode afirmar que começou assim, né? Começou e terminou assim. Agora, lá dentro daquelas informações que a gente tem, né? Diretamente, a gente não pode afirmar que foi daquela forma. Até hoje se estuda isso, tá, Silvio? Até hoje se estuda isso. Não é uma coisa que ficou para trás e as pessoas não ligam. Ligam muito. É interessante, até lembrando disso, porque eu estava comentando com você desse livro aqui, né? Que é o mais recente livro de Amélia Rodrigues, né? O Essencial. A Amélia já publicou, né, pela psicografia do Divaldo, 10 livros. E a Amélia é tida como a poetisa do Evangelho, né? Então, a Amélia Rodrigues fala, né, da vida de Jesus, fatos da vida de Jesus. E eu achei muito interessante, eu não terminei de ler ainda, mas eu achei interessante que a Amélia menciona fatos aqui que normalmente a gente não sabe. Situações que a gente... Eu, por exemplo, não sabia com relação àquela questão do Ranceniano, né? Que pede a Jesus que o cure. Eu não sabia que antes dele tinha havido um que foi curado e ele se animou de chegar e pedir, né? No meio daquela multidão e tudo mais. Até a gente fez esse estudo, né? Então, eu acho muito interessante essas revelações, porque cada um vem, né? E coloca está tendo com a Amélia Rodrigues, né? Eu acho que você pode divulgar esse livro aí, que está muito bom, né? Está muito bom. A gente está fazendo ele no Jesus Sempre, ele está... Pode colocar aí a capa para a gente ver, para o pessoal anotar, é novo, está agora. Exatamente. É o mais recente livro, né, do espírito Amélia Rodrigues, chama-se O Essencial, né? Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, saiu agora, né? Saiu agora, e é o 11º livro de Amélia Rodrigues, sempre sobre a vida de Jesus, né? E os livros de Amélia Rodrigues sobre Jesus são maravilhosos. Eu sou, assim, apaixonada, que eu digo, quando eu começo a ler a obra de Amélia Rodrigues, eu me sinto sentada nas areias, né? Ali do Lago de Genezaré, ouvindo Jesus falar, né? Porque realmente me transporta. É maravilhoso demais, né? Deixa eu colocar aqui, a Francisca está dizendo aqui que achou muito engraçado, Francisco, quando você falou, não abriu o livro dos Espíritos e Desespíritos. Pois é. Mas é verdade, existe. A Elaine está... Podia abrir, né? Podia abrir o livro. Pois é, a coisa, pelo menos, né? Pelo menos. E a Elaine está colocando aqui, com relação às observações do Chosen, né? Ótimas observações, inclusive sobre as licenças poéticas, né? Muito obrigada. Que bom
Que bom, então, o Elaine. E aí, Cosme, vamos caminhando, temos mais 10 minutinhos. 10 minutinhos de programa. Mais alguma coisa que você desejasse colocar, Cosme, sobre essa temática? Ah, a gente podia falar também que não está, né? A Elaine Baima está perguntando aqui se nós abordamos, vocês abordaram esse novo livro do Jesus. Exatamente. Especificamente, Elaine, os próximos 6 programas, né, do Jesus Sempre já serão sobre esse livro. Né? E eu acho que muitos outros, porque o livro é muito bom. Então, a partir da semana que vem, dia 24, né, de maio, o programa Jesus Sempre, gente, para quem não sabe ainda, o programa Jesus Sempre vai ao ar pela Rádio Rio de Janeiro, toda sexta-feira, né? 4 anos. Exatamente. Toda sexta-feira, às 10h30. Repete domingo, acho que às 20h30 também, né? Eu não sei. Agora, está passando lá, agora já está. Pois é. Repete domingo, acho que às 20h30, e acho que quarta-feira, né, Cosme? Acho que tem quarta-feira também no outro horário, não sei bem. Eu sei que o dia que ele. Não, é só sábado, é sábado e domingo. Então é sábado, domingo e o inédito na sexta-feira, que depois se repete sábado e domingo. Final de semana com Jesus Sempre. Exatamente. E assim, é rádio AM, né? Para sintonizar no rádio é um pouquinho difícil, mas você encontra no YouTube, né? Você coloca lá, Rádio Rio de Janeiro, acho que é .am.br, alguma coisa assim. Então botar a Rádio de Janeiro AM 1400. Aí você encontra o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube e você pode ver toda a programação da rádio, assistir toda a programação da rádio. Quantos Jesus Sempre já tem lá? Nem sei. Tem, sei lá, 300, sei lá quantos que tem, nem sei. Tem muito. Né? Tá, então, o que acontece, o Elaine, respondendo a sua pergunta, né? O novo livro, sim, o novo livro da Amélia Rodrigues, O Essencial, já está sendo abordado no Jesus Sempre. E, como eu falei, o primeiro dele é no próximo dia 24, na próxima sexta-feira, já estaremos falando desse livro, do Essencial. Silvia, oi. Eu não queria que a gente acabasse o programa sem a gente fazer um comentário aqui que eu acho que é importante. Veja o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. A doutrina espírita, a gente sabe que ela nos trouxe esse Pentateuco espírita para que a gente pudesse ter esse cabedal de conhecimento a respeito dessa relação do mundo material com o mundo espiritual, mas ela não se esgotou com a publicação dos 5 livros do Pentateuco espírita. Tanto é que nós temos, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo, nas obras de Dona Wanda Amaral Pereira, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, muitas histórias que não estão, às vezes, dentro do Pentateuco espírita. É o que nós chamamos de obras complementares à codificação. Quando a gente fala sobre isso, Silvia, a gente não está falando de qualquer obra. Nós estamos falando de obras sérias que abrem... Exatamente, Leon Denis, obras sérias que abrem conhecimentos mais profundos. Por quê? Porque, segundo o próprio Hermínio Miranda, nós não conhecemos 1/10 desse mundo espiritual. Nós não conhecemos ainda. Então, essas obras complementares desses médiuns, escritores que nós estamos falando aqui, são obras essenciais e complementares do que Kardec recebeu. Cosme, que a gente não pode deixar de comentar é a Revista Espírita. Né? Exatamente. A Revista Espírita também, que aborda muitos pontos interessantíssimos, né? E coisas até que saíram na Revista Espírita que depois são repetidas nos livros da codificação. Né? A Revista Espírita é muito interessante porque Kardec lançou logo em seguida. O Livro dos Espíritos foi 18 de abril de 1858 e a Revista Espírita entrou em circulação em 1º de janeiro. Aliás, o Kardec, o Livro dos Espíritos, em 1957, e a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1958. E eu vou falar aqui, Silvia,
só para dar exemplo prático para a gente poder... eles estão falando isso, mas não deu exemplo prático. Quando você fala sobre obsessão, lá na codificação, obsessão simples, né? Fascinação, subjugação. Mas você tem uma gama imensa hoje de conceitos falando sobre a obsessão, Exato. sobre vidência. A vidência, que na realidade a pessoa vê de um lado só. Olha, o Zalmínio Zimmermann, naquele livro Mediunidade, ele abre uma gama imensa de fenômenos da mediunidade de vidência, com vários aspectos. Não é um, não. Mais de 10, 12. Então, veja como é rico isso. Ô Cosme, e é interessante, né, que as pessoas acham que não tem que continuar estudando, não tem como não estudar sempre, porque é muita coisa para a gente estudar. Não, a gente vai desencarnar, vai voltar para o plano espiral, vai continuar estudando, Jorge André dos Santos, e não acabou. Porque é muita informação ainda que precisa ser divulgada. Agora, precisa de gente séria que queira estudar para poder divulgar isso. Porque senão, mas os amigos espirituais vão ajudar. Exatamente. É muito interessante quando a gente vê muitas pessoas falando: não, eu já sou médium formado há não sei quantos anos, já sei tudo. Né? A prova máxima de que não sabe nada é o fato de achar que já sabe tudo, né? Justamente isso. Bom, pessoal, chegamos ao final, né? Já? Pois é. A gente tem a nossa prece para fazer ainda, temos menos de 5 minutos para concluir, né? A Rosana está aqui nos colocando. Gratidão pelos esclarecimentos da noite de hoje. João Santana, ótimo estudo, como sempre. Excelente semana a todos. Boa noite. Então, vamos, né, gente? Vamos agora agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que conduzem os destinos da nossa Web Rádio Cristo Consolador, por mais essa noite de estudos, por mais essa noite de reflexões, né, sobre a nossa querida doutrina espírita. Queremos também aproveitar a oportunidade para pedir a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga que ampare, proteja, dê força, coragem, paciência e resignação para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que estão passando por um momento tão difícil, tão desafiador. Pedimos pelo reino hominal e também pelo reino animal, né? Os animaizinhos também passando por esse problema todo, é muito doloroso. Então, nós sabemos que todos estamos muito preocupados com os nossos irmãos, né? E pedimos à espiritualidade, mais uma vez, que, por favor, não os desampare, né? Que esteja junto a eles, que esteja protegendo, amparando, sobretudo, dando força aos nossos irmãos para que eles passem por essa grande prova que estão passando nesse momento, né? E assim, meus irmãos, em nome de Deus, Jesus, de toda a espiritualidade amiga, chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Atualidade. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, Cosme. A Francisca aqui mandando um abraço no coração de todos. A Kátia falando aqui, obrigada sempre, portanto, a Magali, aprendizado. E a Kátia estava falando que aqui que passa muito rápido. Gratidão, excelente semana a todos. A Márcia Ligue também nos colocando aqui. Muito obrigada pelo estudo. A Silvia Cosme, beijinhos a todos. Para você também, minha querida. Então, pessoal, boa noite, Cosme. Até a próxima. Tchau. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Boa semana. Uma semana de paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.